Boa noite, pessoal. Que bom estarmos aqui juntos. Uma alegria nessa live. Fazia tempo que eu não fazia uma live assim, uma divulgação, né, para mais gente participar. E fico muito feliz de tê-los aqui. O pessoal está entrando. Vamos fazer essa introdução esperando o pessoal chegar, né? E para hoje eu convidei o meu querido amigo Matheus Santos, amigo de longa data e companheiro também das constelações, dos treinamentos na Hellinger e de algumas aventuras na vida. Então, daqui eu logo vou chamá-lo para participar dessa live conosco. É uma pessoa que tem um bom conteúdo também para compartilhar. Ele é um docente da Hellinger Schule no Brasil, pela Invari, e constelador, né? Já tem bastante experiência também. E aí com ele nós vamos conversar sobre esses temas que estão tão presentes na nossa vida, né? Essa travessia onde estamos vivendo a experiência de um medo do desconhecido e que está um desconhecido poderoso, né? Algo que ainda não sabemos. Logo, com certeza já está nos acompanhando aí. Matheus, está na escuta? Olá. Opa, olha ele chegando. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo bem. Só que eu não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Eita, peraí. Agora sim. Chegou aí? Tá ouvindo? Tô, agora sim. Beleza. Olha o Zé aí. Beleza. Zé Hazuki. O Zé? Oi, pai. Mandou ali. Oi, pai. Ô, Zezinho, tá aí presente, meu filho. Legal, né? As crianças dormindo mais tarde, essa quarentena. A gente nessa luta para manter as atividades deles, né? E ao mesmo tempo tendo que fazer as nossas. Sim. Então, eu acho que você, Matheus, estava acompanhando aí o que eu estava falando, né? Tava. Sobre esse tempo de travessia, porque diante de algo tão grande e esse desafio, né, que a humanidade está vivendo, a gente não vai sair dessa do mesmo jeito que a gente entrou, né? Algo está acontecendo, algo está em transformação, né? Me veio esse tema da travessia, essa imagem também por estarmos nos aproximando do Pêssar, né, a Páscoa judaica, que é a comemoração da travessia, quando os hebreus fugiram da escravidão para fugir do Egito, né? Cruzaram o Mar Vermelho. Calma, Zezinho. Zé, adentro o recinto, mas cuidado para não me desconcentrar, tá? Obrigado. Então é uma travessia, tem um antes e um depois, um antes, um durante e um depois. Né? E nesse durante que nós estamos vivendo, muita coisa acontecendo, assim, muitas pessoas falando coisas interessantes, outras pessoas viajando na maionese, né? Tantas pessoas em pânico e ao mesmo tempo tantas oportunidades, né? Porque todo momento é uma oportunidade. Sempre é possível a gente trabalhar no sentido de identificar o que é nosso, o que está além de nós, o que não depende de nós e que a gente tem que reconhecer e reconhecer o seu lugar, reconhecer o seu tamanho e nos colocarmos humildes diante de algo grande que a gente não tem nenhum controle. E se a gente não tem nenhum controle, também não adianta se preocupar, né? Existe uma diferença entre se adequar e tomar cuidado. O cuidado é muito diferente do medo, a meu ver. Uma coisa é nós tomarmos todos os cuidados que nos cabem para as coisas acontecerem da melhor forma possível, para nós, para os nossos, né?
E outra coisa é viver com medo, né? Porque o medo paralisa. O medo não é a favor da vida, é uma vibração de, de paralisação, de fuga. E a vida está acontecendo com intensidade. Com intensidade. Então vamos lá, Matheus. Diga umas palavras para nós aí. Depois eu falo mais algumas coisas também. Tá bom. Quero te ouvir aí. Como é que você está? Você trabalha na área de saúde, né? Você tem muito contato com hospitais e com certeza faz parte da sua vida filosofar sobre vida, morte, saúde, né? Faz parte. Vamos lá. Faz parte. Com vocês, Obrigado. Matheus Santos. Em primeiro lugar, obrigado, Sami. Né? Como você disse para as pessoas, nós somos amigos de longa data, né? Antes das constelações que a gente se conhece, tem algumas aventuras juntos aí. E é uma satisfação poder te encontrar, mesmo que à distância, né? Para falar de algum tema divertido. Ver se a gente, de repente, com a fala da gente, apesar de ter essa conexão com essa quarentena, com a travessia, da gente trazer uma positive vibration para as pessoas, né? Uma vibração positiva também. Porque notícia difícil, notícia ruim a gente tem o tempo todo, né? Agora que a TV está mais dedicada a isso, quando a gente passa na TV assim, fica até difícil. E o medo passa a ser uma constante para as pessoas, né? E eu vejo que isso é uma das coisas interessantes que eu tenho percebido, porque é isso, né? Filosofar é isso também, se perceber, né? Um amor à sabedoria, mas buscar isso dentro de si. E muito da nossa vivência, de reconhecer o que está rolando com a gente nesse momento. Então eu, por exemplo, aí você falou, eu trabalho em hospitais, né? Tem alguns hospitais que eu tenho ido. Nós temos dado treinamento e temos recebido treinamentos e pedidos assim para preparar para o mais difícil. Então todo mundo fica apreensivo. E aí vamos fazer o quê? Né? É isso, o medo paralisa. E nós vamos paralisar sentindo medo? Não dá. Né? Uma das coisas que eu pensei, inclusive, foi isso. Pô, será que todo esse estudo que eu tenho, todo esse tempo que eu estudei, foi para esse momento também de vivenciar isso? E estamos aí, né? Não sei se é isso também, mas tenho buscado viver e praticar isso comigo, né? De perceber, tá, eu tô com medo, eu tenho medo. Eu acho que isso é uma das coisas interessantes, né? A gente validar isso dentro de si. Tá, isso não me faz menos capaz ou mais capaz que ninguém, né? Mas mesmo com medo, o que eu posso fazer para seguir em frente? Onde que eu posso encontrar o recurso para seguir em frente, né? E é isso, assim. E por isso que a gente, né, conversou, e eu acho que esse tema de travessia, e inclusive esse encontro no momento de tempo de ser próximo do Psar, é Psar que fala? É, né? Falei certo? Psar. Não é uma coincidência, né? Eu acho que não existe coincidência nesse sentido, porque nós estamos passando por uma travessia. Cada um da sua forma, cada um com a sua história, cada um com o seu planeta, com o seu universo, né? Eu acho que cada um encontrar como passar por essa travessia, como atravessar vamos dizer assim, essa floresta, como atravessar esse obstáculo. E aí eu acho que entram alguns recursos para isso. E onde buscar os recursos? Diz aí, o que você acha? Aonde buscar os recursos? Olha, agora vindo assim, você me lançando essa pergunta, eu vejo que um grande recurso é a fé. É uma confiança de que esse movimento há de nos levar para um lugar melhor. Assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas viver o momento presente é muito importante. Muito importante. Não se... Tem que manter o equilíbrio, né? E se ligar na vida. Eu lembro, assim, tem um exercício que às vezes no treinamento de constelações é feito de olhar para a morte, né?
colocar um representante para a morte, ou a gente se colocar no lugar da morte e olhar com um representante nosso. É um exercício muito interessante. E é interessante que quando a pessoa tem medo da morte, isso não é saudável. Assim, quando ela foge, ela desvia o olhar, ela não consegue olhar para a morte. A morte está intimamente ligada à vida, nesse sentido. Existe uma dança entre vida e morte. A gente está vivo por um tempo, né? Por um tempo a gente está vivo. E depois, para quem acredita na espiritualidade, né? Existe um reino também, existe um lugar onde a vida continua, né? De certa forma. E então, para quem tem coragem de olhar e de reconhecer a grandeza e a morte numa constelação, ela sempre, para quem já representou a morte em alguma constelação, ela não se sente má, uma pessoa má, uma vilã. Não, ela se sente grande. Sem violência, né? Grande, Não tem violência. Não tem violência. A morte é algo absoluto, é algo muito grande, né? Ela é tão importante quanto a vida. Então é importante a gente conseguir se sentir tranquilo, sabendo que a morte um dia vai chegar, né? E sabendo que tem algo maior que determina isso. Isso facilita a gente viver a vida. Ter capacidade de reconhecer a presença da morte na vida, né? E que um dia ela vai chegar, e não ter pressa e também não ter pânico, isso facilita. E, bom, enquanto eu estou aqui, como diz o Bert, né? Quando uma pessoa morre, a pessoa está lá sofrendo pela morte de alguém, ela fala, olha, você me faz muita falta. Muitas vezes os filhos querem seguir os pais na morte, seguir alguém que morreu e fica sentindo a vida inteira uma vontade de morrer. Mas aí quando olha na constelação o caminho de libertação, o que é? A pessoa olhar, reconhecer a importância e falar, eu fico mais um pouco. E quando chegar a minha hora eu vou também. Isso libera a pessoa para viver a vida. Ao mesmo tempo, se ela viver fugindo da morte, ela também não encara a vida. E não vive a vida plenamente, né? É algo muito fino, assim. Eu não estou fazendo apologia da morte, não temos que estar nem aí para a morte. Pelo amor de Deus, a gente tem que valorizar a vida enquanto nós estamos aqui, né? E ter essa confiança em algo maior. E eu não estou me referindo especificamente ao coronavírus. É uma postura diante da vida, seja que circunstância for, né? O coronavírus representa algo de muito grande para a humanidade toda, né? Não é individual, mas acaba sendo também. E tem algo muito importante para a gente aprender nisso que está acontecendo. Tem algo muito importante. Eu vejo que existe um paradoxo entre o coletivo e o individual, porque ao mesmo tempo os países estão fechando as fronteiras, as pessoas estão se fechando dentro de casa, só que mais do que nunca a gente pode perceber a interdependência que cada um tem em relação a todos e que todos têm em relação a cada um. Todos precisam estar curados, independente de classe social, independente de nação. Existe uma solidariedade aí reinando, que tem que reinar. A gente precisa se render a essa solidariedade. Ela é fundamental. A fraternidade, ela mais do que nunca, ela precisa estar presente nesse momento. E, ao mesmo tempo, cada um encarando sua individualidade, dentro de casa, cuidando de si mesmo, cuidando da sua família, se virando, às vezes sem recursos que a gente encontra em outras pessoas normalmente, né? E a gente se fortalecendo com isso. Então, isso tem algo de muito importante acontecendo, né? Legal. Diga aí, sua vez. Eu penso parecido com você. Parecido mesmo. Porque uma das coisas é isso, né? Então, vamos lá. A gente tem que atravessar. Tem um obstáculo na nossa frente. E aí, vamos atravessar ou não vamos? O que a gente vai fazer? Quer atravessar? Por que eu quero atravessar? Eu quero atravessar porque eu quero ficar vivo, por exemplo, né? Então, é isso da presença que você esteve dizendo, de valorizar a vida, de vibrar no mais,
né? Isso é uma das coisas que eu acho interessante, que a gente percebe não só na constelação, mas em algumas outras filosofias por aí, de falar a respeito da vibração, né? O que que nós estamos vibrando? O que que a gente está atraindo? Porque a realidade é toda vibração, sendo matéria ou sendo espírito, ou sendo energia, tudo é vibração. E nós estamos vibrando o quê? Em qual sintonia que a gente está? E aí, a partir do momento que a gente tem essa percepção através da presença, que é o que você esteve dizendo, né? A gente tomar uma decisão. Então, para mim, assim, começar com uma decisão também. Quero passar por essa, quero atravessar. Sei que lá na frente vai ter um outro horizonte. O que que vai ser lá? Isso é uma das coisas que o final dos ciclos, nós estamos passando por um final de um ciclo, né? É um momento de recolhimento. Isso é um momento, isso é uma lei do universo, né? Essa coisa da natureza, de ter o ciclo. Então, nós estamos passando por um final de ciclo. E aí exige esse movimento de se recolher, de voltar a si, de voltar ao que é seu, de voltar ao que é próprio, sendo próprio você ou sendo próprio a sua família, por exemplo, né? E aí, assim, porque na vibração que as coisas estavam acontecendo, de tudo crescendo, ritmo de trabalho, viagens e mais coisas e tal, não sei o quê, é uma oportunidade difícil, claro, e muitas vezes às custas da vida de algumas pessoas, mas é uma oportunidade de recolher, de se recolher, de parar um pouco. É exatamente isso que você esteve dizendo, né? Voltar a si, voltar a quem a gente ama, falar, puxa, até que tem coisa boa aqui, né? Até que tem coisas divertidas para fazer. Olha só, até que tem amor aqui. E aí a gente reconhecer esse amor que existe dentro da gente, que existe da gente com as pessoas que nós decidimos construir uma família ou que vieram como presentes da vida, que são os filhos, por exemplo, né? E reconhecer e falar, vamos construir uma história aqui junto. E começar a construir uma história nova, com memórias afetivas, né? Se fala disso, a gente criar memórias afetivas em que, mesmo num tempo de dureza, num tempo de peleja, num tempo de medo, de sofrimento, a gente poder olhar e ver que tem coisa boa. Tem gente nascendo, tem gente se curando, tem comida gostosa para comer. Eu adoro comer, né? Você gosta também, né, Sandra? Eu não. Não? Tem comida gostosa para comer, tem gente para a gente abraçar, tem música para a gente dançar, entendeu? Então, assim, eu tenho tido isso como um exercício para mim também. Porque, olha, eu saio de casa, eu tenho que sair de casa, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que ir para o hospital. E vejo a situação de algumas pessoas. Aqui o coronavírus ainda não chegou do jeito que está por aí. A gente só, por enquanto, ouve falar e acompanha e fala, ó, talvez e tal, mas ainda não está nessa vibe. Mas existem as outras doenças e a gente tem que lidar. Essa é minha vocação, é o meu emaranhamento. Então, estamos lá. Mas é um exercício que eu faço. Quando eu volto para casa, eu falo, peraí, deixa para lá um pouco. Deixa eu... E aí ter algum momento de eu poder aproveitar, poder assistir um filme, poder contar história e ver as coisas boas. Então, acho que parte dessa travessia também está em focar não só nas dificuldades que vêm, mas encontrar recursos na motivação do amor que flui entre nós, sabe? É o que eu penso também. E tem outros recursos, né? Isso são, por exemplo, se a gente for buscar os recursos que tem por aí, tem muito. Para mim, o Bert, ele deu um grande recurso. Eu falo isso para as pessoas, eu não coloco a constelação familiar como a tábua de salvação da humanidade. Eu não tenho essa relação e essa pretensão. Mas eu vejo como um grande recurso de expansão de conhecimento, de expansão de consciência, de expansão de relacionamento, de expansão para a vida, né? Então eu tenho isso. Acho que é isso. É, você falou assim, o lado bom, né? Tem esse lado bom. Ao mesmo tempo, uma crise mostra, escancara também alguns desafios, né? Para as pessoas. Porque É, não é todo mundo que
que encontra esse tudo de bom que você falou dentro de casa, né? Então, as pessoas terem que ficar dentro de casa, isso traz à luz as sombras também, Verdade. né? Isso encara coisas que elas vivem fugindo para não ter que encarar. Até falei isso esses dias na outra live que eu fiz. Eu Então, também os falei países isso. que já estão mais avançados nessa crise do coronavírus estão enfrentando quantidade de pedidos de divórcio, violência doméstica acontecendo. Por quê? Porque normalmente as pessoas saem de casa, vão pro bar beber, vão jogar futebol, Na saem com as China, amigas, os divórcios aumentaram. É isso que eu estou falando, né? É, Então, o mundo oferece muitas oportunidades para se fugir do essencial. E o relacionamento na família é algo muito essencial dentro de casa. Então, agora as pessoas estão tendo que olhar para isso. Então, por um lado, para quem já está bem nesse âmbito, é até bom, é prazeroso e tal. Para outros é um grande desafio, mas é também uma grande oportunidade, porque quanto tempo que a pessoa pode viver fugindo disso? Né? É empurrar com a barriga algo que ela precisa resolver. Um relacionamento ruim, desequilibrado, agressivo. É claro que isso tem um preço, né? Tem um sim. preço. A crise, ao mesmo tempo, é oportunidade, mas para as pessoas tem uma dor envolvida também, né? E em alguns casos pode ser grave. Por isso que precisa das instituições também, de pessoas profissionais apoiando para ajudar de alguma forma as pessoas a fazerem essa travessia. Que todos têm que fazer. A vida é uma travessia. Algumas travessias a gente tem que fazer durante a vida, né? E a travessia para melhorar o relacionamento no casamento, para melhorar o trato com os filhos, para acompanhar mais de perto os filhos e dar mais orientação para os filhos. E aí, um vírus desse tamanho, coloca as pessoas ali obrigadas a se encarar, a se entender, não tem para onde fugir. E, e aí, né? Tem que olhar, porque se a pessoa ficar fugindo, ela vai sofrer mais, assim, vai ficar batendo a cabeça. Porque o É, tempo, esse movimento que está acontecendo na humanidade está chamando cada um a essa responsabilidade, essa necessidade, né? exatamente. E entra dentro desse assunto que a gente colocou, da coragem, né? Porque para fazer isso tem que ter coragem. E é uma das coisas que eu falei na outra live, que eu acho que é muito interessante, que é isso, que à medida que a gente tem que voltar para dentro de fazer esse recolhimento, voltar para casa, a gente se depara com esses problemas que muitas vezes a gente foge. E muitas vezes o que a gente vê no outro é aquilo que a gente foge de nós mesmos. Né? Que eu falo assim, que dentro desses relacionamentos, por exemplo, dentro de um casamento, como aconteceu muitos divórcios na China depois desse tempo de coronavírus, é que num relacionamento, o outro é como se fosse um espelho. E algumas vezes ele mostra pra gente aquilo que a gente não quer ou não consegue ver dentro de si. E não é fácil mesmo, né? Não é fácil. O primeiro movimento é rejeitar. E o primeiro momento fala, eu tenho isso? Ah, eu? Não, né? Mas se a gente começa e é isso, começa com uma decisão. Peraí, eu escolhi essa pessoa, eu quero fazer dar certo? Não, não quero. Então, o que eu faço para resolver? Não quero vou separar. E aí tem que separar, né? E para isso tem diversos profissionais, diversos recursos também. Mas se a Se pessoa separar fala, dá um trabalho, né? dá. Dá um trabalho, as pessoas evitam, às vezes, adiam, né? É. Mas a vida tem que seguir em frente, né? E às vezes a pessoa, Ou então conserta o que tem que consertar, né? Dá uma exatamente. ajustada para a vida melhorar, mas o que não pode é ficar parado, enrolando, Às vezes, adiando as soluções, né? às vezes a pessoa quer ficar, ela só está reclamando, só está falando de onde dói, de onde toca. Mas fala, você quer O separar? hábito, né? Às É, vezes. a gente se depara com isso na constelação, né? A pessoa vem, tem uma queixa, não consegue se dar bem, e tem dificuldade, fala, você quer separar? A gente não separa. Não, 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 não quero. Então, peraí, vamos olhar para onde isso tem uma solução. É da mesma forma. É uma travessia, né? É isso que você está dizendo. É uma travessia, né? E nem tudo é flores, mas também nós podemos olhar que nem tudo é treva. Então, tem flores, tem treva. E um dos recursos, por exemplo, é olhar como é que começou isso.
Quando é que eu me decidi chegar nessa situação que eu estou hoje? Não é? E aí, o que eu posso fazer para ser diferente? E ver se dá para começar um novo relacionamento com a mesma pessoa ou um novo relacionamento com uma outra pessoa, de repente dá mais certo, porque a gente já se transformou o suficiente. Mas são as travessias da vida, né? É isso que você está falando. Olha aí, tem uma pergunta aqui. Hum, Aqui vocês atribuem a muitas pessoas se sentirem depressivas por estarem em casa. Seria essa falta de autoconhecimento, não olhar para dentro? É disso que nós estamos falando, né? Também. é. Olha, responde você primeiro, Sam, por favor. Depois eu falo. Você quer que eu fale primeiro? Eu vejo que tem uma pegadinha nessa pergunta, né? Não está depressiva por estar em casa. É como eu falei, por estar em casa, isso tá vindo à tona. Algo que já estava presente. Né? Às vezes a pessoa se dispersa, ela se distrai daquilo que ela precisa resolver, mas é algo obscuro dentro de si que veio à tona, porque agora não tem mais como fugir. Né? Isso está acontecendo no nível individual dentro de casa, mas tem coisas aí no nível coletivo que também estão acontecendo, também estão vindo à tona. Mudanças de valores, coisas que a sociedade está precisando olhar e que vão transformar por causa da crise, né? E vão transformar para melhor, muitas vezes, né? Sim. Então, eu acho isso, não é por estar dentro de casa, mas é algo que está se manifestando. É. E aí, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente aprende nas constelações a resolver algo assim? Matheus. Outra pergunta. Olha, tem algumas coisas dentro disso que eu vejo. Por exemplo, é isso, né? Isso que você está falando para mim é a essência, é a força do que é essa pergunta, da resposta dessa pergunta. Algumas vezes as pessoas buscam se sedar. A gente, na área da saúde, faz uso de sedativos, né? Se sedar para não sentir as dores. Então busca nesses sentidos da vida, da realização profissional. Eu, por exemplo, na área da saúde, tem pessoas que trabalham 120 horas e dedicam o seu trabalho de uma forma assim a salvar o paciente com um heroísmo que é muito bonito de se ver, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é uma sedação para ela não reconhecer as próprias dores, para não ir para casa, entendeu? Existe isso. E quando a pessoa tem que se deparar e reconhece aquilo, então um dos princípios da constelação é começar a reconhecer aquilo que é. Né? Eu até falo disso, que aquele livrinho vermelho do Bert, que é uma entrevista que chama aqui no Brasil Constelações Familiares, o título dele em alemão é Reconhecer aquilo que é. E esse é o princípio da constelação. Reconhecer. Poxa, tenho depressão, estou deprimido. E aí perceber, tá, você está deprimido. É aquela coisa que eu falei, de validar um sentimento, validar uma sensação, validar um estado. E algumas vezes, por exemplo, é perceber que o estado que a pessoa está não é quem ela é. Eu não sou deprimido. Eu estou deprimido, eu estou com depressão, estou na depressão. É um estado. E buscar uma coisa que é aquilo, onde isso pode ser olhado, que se alivia dentro de mim. Estou dizendo assim de um ponto de vista antes do sistêmico, antes de chegar na constelação. Né? Onde? Vamos buscar onde tem amor. Buscar um sentido que não seja uma coisa sedativa, mas seja um amor que cura. Entendeu? E aí precisa, muitas vezes, algumas pessoas não conseguem ter o recurso suficiente, ter a força suficiente para poder olhar para dentro de si, ter um conhecimento, por exemplo, que é essa que o Bert traz, né? Olhar lá dentro. A quem eu estou rejeitando? Ou o que é que eu me conecto, ao que eu estou vinculado que me faz querer desistir? E esse é um dos amores que adoece, por exemplo, né? É aquilo que você falou lá no começo. Eu por você. Né? É um vínculo de amor em que a pessoa decide se sofrer com um amor infantil para que o outro não sofra. Eu faço por você, mãe.
Ou uma rejeição. Poxa, meu pai, olha, daquele jeito. E, né, e aí, quando a gente rejeita a fonte da nossa vida, a fonte do nosso amor, a nossa origem, isso começa a vibrar de uma forma onde a gente se rejeita, rejeita coisas em si. Então, dentro disso, está também uma resposta a respeito de autoestima, né? Que às vezes a pessoa, eu estou deprimido porque eu não me acho feio, porque eu não gosto, porque que a autoestima é o auto-amor, é o amor próprio, que vem daí, de se reconhecer em si a fonte. Sim, poxa, meu pai fez aquilo tudo comigo. Minha mãe fez isso tudo comigo, ou não deu o suficiente. Mas o quanto que ela também cuidou de mim? Por exemplo, quando eu fiquei doente. Passou as noites em claro, limpou meu bumbum, me ensinou a comer, me ensinou a caminhar. E nessa finitude da mãe, nesses defeitos, nesse ser comum da mãe, o quanto de um amor muito maior que uniu dois seres se revela. Pelo cuidado da vida, na manutenção da vida, e de valores que foram acrescentados a muitas pessoas. Claro, eu estou falando de uma forma como eu tenho essa pegada, né? Coisa boa. Existem os casos onde as coisas são muito mais difíceis. Existem. E para isso precisa de recursos e precisa de um olhar específico para cada caso, um caso, né? É o que eu acho. Eu respondi? Ou viajei demais? Acho que eu respondi, né? Não, tá viajando legal, assim, viajando no conhecimento. É. Por isso que nós estamos aqui. Eu acho legal, viu, Sami? Se as pessoas quiserem fazer mais perguntas, eu não sei, eu não estou acompanhando aí, mas, né? O que você acha? Eu não estou conseguindo olhar todos os comentários, mas tem uns comentários bem legais, assim. Acho que o pessoal está Tiver gostando. umas perguntas, né, que você responder, Você você fala tão bem. identificando também. Olha, tem uma pergunta aqui. É fato que o direito não será mais o mesmo depois desse caos. Como vocês veem o futuro desse direito? Né? Eu vejo que não é só o direito, a mudança no direito vai ser uma consequência, mas o que está em andamento é a mudança de valores. Na economia, muita coisa vai mudar, eu acredito, nas relações de trabalho, né? Tá acontecendo estamos sendo forçados a um desenvolvimento que a gente já tinha capacidade de fazer, mas não tinha uma motivação, né? E às vezes é preciso uma necessidade, assim, como se diz, quando a água bate na bunda é que se aprende a nadar. Não? Então, a capacidade de fazer homework, de se racionalizar alguns trabalhos, algumas relações, isso vai dar um ganho para a economia, porque são na educação, né, na produção, nas relações. O direito vai ter que se adaptar a isso, né? E valores também, né? Vendo essa pergunta, lembrei de um artigo que eu li, uma entrevista com o rabino Newton Bonder. Não sei se vocês conhecem o Newton Bonder, mas é um cara que eu admiro, gosto muito. Ele escreveu um livro, A Alma Imoral, tem uma peça que está em cartaz há alguns anos, maravilhosa. Tem tudo a ver com a má consciência que o Bert Hellinger fala, que é o que traz a evolução, que é justamente romper com as tradições. Né? Ele olha assim para essa questão, a traição em relação à tradição, e essa traição que ele fala da alma imoral é o que gera o progresso. Né? Crescimento e Então, a expansão. moral é importante, a tradição é importante, o judaísmo é todo, né? A religião é baseada na tradição, mas, ao mesmo tempo, o progresso, a evolução é naquilo que rompe com a tradição. Né? Mas estou falando isso do Newton Bonder porque eu estou a fim de fazer propaganda dele, porque ele é muito bom mesmo. Mas nessa entrevista, ele fala ele fala que no futuro vai ter uma mudança dos ativos mais importantes. Os ativos mais importantes não vão ser o dólar nem o papel higiênico. Vão ser as pessoas com quem a gente pode contar. Olha só que isso não é valorizado economicamente ainda, mas é um ativo tão essencial, tão verdadeiro, né? Porque está cada um na sua casa e dependendo do tamanho da crise, que a gente não sabe o tamanho que ainda vai chegar. A crise na saúde pública, nas instituições, né?
E é por isso que as pessoas sentem medo também, né? Porque sempre contaram com o governo, sempre contaram com uma estrutura assistencial e tal, e de repente isso subiu no telhado, né? A gente não sabe a gente não sabe o que vai acontecer. Como é que o governo, como é que as instituições vão lidar? Com certeza vão se transformar. As relações vão se transformar. É. E isso de ter com quem a gente possa contar, isso depende da gente. Isso depende de cada um, são relações humanas mesmo. Isso depende das relações familiares, depende das amizades, depende do dar e do receber entre as pessoas, entre os semelhantes, né? E isso tem a ver com a fraternidade humana. E isso é um valor imenso e que precisa ser reconhecido como tal. É. E eu acredito que esse movimento que está acontecendo está conduzindo a isso. E isso é um dos ganhos que essa travessia, né, por quando a gente chegar do outro lado, é um dos ganhos que a gente vai obter. Vai colocar os valores nos seus devidos lugares, né? O dinheiro tem o seu valor, tudo tem o seu valor, mas tem coisas que têm um valor muito maior e que estavam relegados a segundo, terceiro, quarto plano, né? Exatamente. E agora isso está se remexendo e está sacudindo as pessoas e as instituições. E aí, mais na frente, nós vamos ver o que realmente tem valor, né? Eu vejo total sentido no que o Newton Bonder fala. Com certeza. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente estava num momento onde o dinheiro estava na frente do valor, né? As pessoas estavam usando o dinheiro como moeda de valor, mas o valor isso já tem sido mudado, já é uma coisa crescente dentro das empresas. De ver, por exemplo, a mudança de departamento pessoal para recursos humanos, né? Dentro das empresas, de mudar de setor para equipe, de equipe para time, né? Isso já é uma coisa que já estava, vamos dizer assim, sendo germinada. E aí eu acho que é isso mesmo. O valor vai começar a se mostrar de uma forma diferente do que a gente estava conhecendo. Eu acho que isso é uma realidade mesmo, muito bonito que você falou, né? E está diretamente proporcional a isso, né? O valor de cada um. Porque muitas vezes o valor que a gente dá para si é o valor que a gente consegue reconhecer no outro, né? Algumas vezes. Algumas vezes o valor que a gente tem do outro é aquilo que a gente quer para si, né? E o valor muitas vezes está relacionado à confiança, né? Desenvolver a confiança. E a confiança, essa relação de confiança, está relacionada à nossa relação com pai e mãe, lá no princípio da vida, né? Então é uma coisa muito interessante isso que você está falando, porque sempre eu vejo um olhar que eu tenho, né, para a natureza, para esse sentido, para esses ciclos, e sempre os ciclos sempre voltam as pessoas para o sentido da natureza, né? E aí a gente volta para pai e mãe, volta para o princípio da vida, volta Essência, né? essência, para o sentido de quem se é, para a confiança, para o reconhecimento do valor, para agregar valor às coisas, às pessoas e a quem a gente pode contar. É muito bom isso aí, concordo plenamente. E aí, eu não sou da área do direito, mas eu vejo que nesses momentos, vamos esperar, né? Sem dar muito spoiler do futuro, mas o direito acho que vai ter que se adaptar a essas necessidades mesmo, né? A esse reconhecimento, né? A essa, por exemplo, o governo ter que ajudar as pessoas que não estão podendo fazer nada agora. Então já é uma coisa que a gente, há um ano atrás, quando é que a gente pensava que isso ia voltar a acontecer? Do governo dar um dinheiro para as pessoas poderem subsistir aqui no Brasil, né? Então, E não só o governo, não só o governo, os próprios particulares, os milionários por aí, né? Pelo mundo afora. milionários, os empresários, porque não adianta só os ricos se curarem. Exatamente. É uma doença democrática. Não adianta. Os ricos, existe uma interação, estão todos juntos, É. né? Na luta pela cura, né? É Isso um, está forçando uma fraternidade. Olha que ponto chegamos.
né? Mas é verdade. É o momento do reconhecimento que somos seres sistêmicos. Ninguém É. brota do nada, ninguém consegue fazer nada sozinho. As relações humanas são fundamentais, são fundamentos da existência, né? Muito bom. Então, o direito, se for ver a Constituição Federal, ela é linda, né? Ela tem princípios assim de fraternidade, humanitários, que se forem aplicados, aí alguém aí voltou a perguntar sobre o Eu vi. direito, né? Nossa, também teve um não Eu não sei sei se é ali. diferente, se é necessário uma mudança na lei, mas nos valores mesmo, porque os valores já estão na Constituição. Agora, em como utilizar isso, né? Em como fazê-los valer. A Constituição fala de tantos valores e tem valores que às vezes têm que ser relativizados, né? Diante de outros maiores. Então, essa visão aqui vai mudar. Eu acho que a mudança é muito mais nas pessoas e na forma como elas se colocam no direito e com o direito, né? O direito é para nos servir nas nossas necessidades, né? Uhum. Não é para a gente ficar obedecendo leis cegamente, assim, né? Então tem que adaptar o que não tiver eficiente, o que não tiver funcionando em prol disso que nós precisamos. A gente precisa de eficiência, a gente precisa de fraternidade, precisa de bons relacionamentos. Então tudo tem que estar em função disso, né? De vida, E né? quem estiver fora vai ficar fora, porque não tem como. Vai ter que. É uma necessidade, né? Uhum. Não dá para a pessoa se isentar, falar, não, isso não é comigo. É. E por isso que o isolamento é tão difícil, né? Porque o ser humano precisa reconhecer que precisa do outro também, né? Isso é uma das coisas interessantes nesse isolamento, da gente valorizar também o quanto a gente precisa dos outros, né? Quanto é bom a gente ter essas relações. Quanto que, por exemplo, numa conversa, a gente descobre uma série de coisas novas que a gente ainda nem tinha pensado, né? Então, eu acho muito, muito legal. Tem uma A pergunta, Sami, interdependência, interdependência. a Tem uma pergunta interdependência gera uma riqueza, né? de na riqueza. Você se colocar, ao mesmo tempo, exige. A gente precisa se colocar numa condição de vulnerabilidade, quando a gente se coloca na condição de depender do outro, mas é uma troca, né? Uma troca, é o Então, princípio da má consciência e boa consciência, né? Também. então Precisou se tomar algo, coloca. você se sente pesado. E não é assim de uma relação de dependência. Pelo contrário, as pessoas estão sendo forçadas a se tornar mais independentes, por um lado. Por outro lado, a interdependência vai ter que se dar numa base mais saudável. E nós Sim, vamos precisar de todo mundo, né? Precisa dessa interdependência mais desenvolvida, né? De uma forma mais saudável mesmo. sim. Mas fala aí, você estava falando com a... Não, não, teve uma outra pergunta, eu estou gostando, assim. Teve uma outra pergunta que eu achei interessante. Vocês podem falar mais a respeito dos anseios? A fuga ou... Você conseguiu escrever? Fuga ou Destinação. destinação? Obstinação. Obstinação. Uma fuga ou obstinação. Pode falar um pouco mais a respeito do anseio? Fala de novo. dos anseios. Dos anseios. Olha, anseio tem a ver com ansiedade, né? É o que a pessoa bota na cabeça que tem que ser e vai em busca daquilo. E se for visto como um objetivo, né? A pessoa traça um objetivo para a própria vida. Eu quero ser mais feliz, quero ter mais saúde, quero ter mais paz na minha vida, quero ter um relacionamento melhor. Maravilha, né? Aí é um trabalho pelo progresso na própria vida. Quero ganhar mais dinheiro e tal. Mas se for visto como ansiedade, né? Aí já é problemático, porque aí a pessoa sofre. É, Porque às vezes tem circunstâncias externas que são maiores do que o anseio individual, né? Poxa, eu estava pronto para fazer umas atividades agora nos próximos dias, estava organizando uns seminários super legais, workshops, encontrar alunos, amigos legais e tal, família, né? Ia para São Paulo, 100 anos, meu avô vai fazer 100 anos daqui a 2 dias, estou todo animado com o centenário do meu avô. E aí, pronto, não vai ter a festa presencial, vamos ter que comemorar 100 anos do meu avô pelo Zoom. puxa vida. Estamos Puxa, fazendo uma homenagem e vídeo super legal, a família e tal, mas,
poxa, eu tava com uma ansiedade, né? Ah, vai ser legal, meus filhos, tudo animado, né? Mas É. tem algo maior, então a gente se curva, só resta nos curvar e é isso que está sendo apresentado, né? E Uhum. no momento que a gente se entrega para esse algo maior, isso dá uma tranquilidade também, é uma conformação, né? Como diz um amigo meu, Caio Mário, um amigo que tem umas tiradas muito boas, fala assim, a conformação é que nem um grande sofá. A pessoa está querendo fazer alguma coisa e tal, aí de repente ela relaxa, se solta no grande sofá, assim, e aí com a conformação, aí ela pode se recompor e pronto, bom, agora vamos ver o que é possível, a gente precisa estar pronto para redefinir os nossos planos, né? Para se reposicionar diante de circunstâncias que não dependem da gente, como o que está acontecendo, é uma postura na vida também, né? É. Eu vejo que dentro disso tem isso mesmo, a pessoa perceber o que que é o anseio, né? Como é que ela percebe o anseio? É o anseio que causa essa ansiedade, que dá uma ânsia, que dá um mal-estar, uma aflição, sabe? Ou é um anseio de uma busca, de uma obstinação, de dar uma esperança, né? Uma esperança de que aquilo melhore, de que aquilo progrida. Então, é perceber o que que é esse anseio, porque de qualquer forma, seja amando ou seja rejeitando, a pessoa se conecta àquilo, né? Ela se conecta. Aquilo que ela está ansiando, ela está conectando aquilo. E aí, se ela rejeita, ela cria uma força contrária que, da mesma forma, ela não se livra. Quanto mais força contrária ela cria, mais ligada ela fica. E se ela busca aquilo lá como uma obstinação, e é uma coisa que realmente traz um crescimento, é um bom motivo, né? E aí buscar os recursos, buscar as maneiras, saber como dar o passo a passo, né? O Bert falava disso, né? Schritt por Schritt. O René tá aí, ele pode até falar. É, passo a passo. Como dar esse passo a passo, né? Então, saber aonde está pisando, saber por que é aquilo, porque é isso que a gente fala, né? Existe toda a grande alma agindo através de tudo isso, seja através da gente, seja através de todo esse movimento. Então, se esse anseio me conecta com o mais, me conecta com a grande alma, e aí isso tem força para ser realizado e a pessoa une essa força como se unisse a força com uma correnteza de um rio, mais fácil e mais longe. Ou se há uma coisa que ela quer se livrar e fica ali se debatendo e não encontra força para fluir. Então, eu acho que os anseios é perceber o que que é esse anseio, o que que eu realmente anseio. Nesse momento, o que que eu estou ansiando? E transformar, muitas vezes, o anseio numa esperança também. Acho que eu gosto muito dessa palavra, a esperança. A esperança de tempos melhores, a esperança de mais amor, a esperança de mais clareza, a esperança de mais amizades, a esperança, né? Quem espera sempre alcança. Então, no sentido assim, o anseio no sentido de lançar uma flecha, mas mirando lá na frente, né? Algo assim, um horizonte mesmo, não uma coisa pequena, trocar de carro, essas coisinhas, né? Legal trocar de É, carro, eu quero trocar de carro, estou precisando também, mas algo maior, né? Conectado com algo maior, de modo que se surgir um obstáculo, a gente está focado lá na frente, a gente contorna, né? Remaneja a agenda, faz as adaptações e segue em frente, passo a com passo, determinação, né? os olhos, né? Pé no chão e cabeça na lei. Passo a passo. Outra Concordo. coisa que o Newton Bonder falou, né? Aí perguntaram para ele assim, o que ele aconselha as pessoas, né, nesse momento, nessa travessia. Ele falou de travessia também, nem falou do Pêssaro, mas ele comparou, ele lembrou da travessia do Que mar, judeu é né? esse, né? É. Mas é uma travessia, né? A travessia do Sim. Mar Vermelho é algo marcante na vida dos judeus, né? É. E ele aconselhou a fazer a travessia com alegria,
Boa. Quem tiver alegria tem mais chance de chegar na outra margem e encontrar algo de bom na outra margem. A alegria dá força, né? Dá vitalidade, gera essa conexão que você falou, né? Essa conexão com um anseio, um objetivo maior, né? Evita que a pessoa se perca nos problemas da vida, né? E pode ver os problemas como ensinamentos também, como oportunidades, como o que isso está querendo me mostrar. Se for uma depressão, ou uma situação com algum parente, ou uma situação financeira, onde é que isso me traz crescimento de alguma forma? E procurar manter acesa a alegria. E isso é uma coisa interessante. É uma coisa interessante que na medicina chinesa isso se trata também, sabe? Se trata disso. A alegria é um sentimento que traz cura, quando ela é equilibrada, né? Traz cura. Porque todos os outros sentimentos, eles falam de 7 sentimentos, mas não vou falar disso. Mas assim, adoecem. Mas a alegria é um sentimento que traz uma força para a pessoa, né? Tem uma frase que a gente gosta muito, que é: a alegria é o amor em movimento. Então, a pessoa fazendo amor, a alegria gera. E da alegria o amor entra em movimento. Então, é um ciclo mesmo, né? E eu acho isso muito bom, muito legal. Parabéns. Muito bom. Pois é. E aí, temos mais alguma pergunta? Já estamos chegando no 4 final minutos, da nossa live. Passa rápido, né? Que bom, o pessoal está gostando, está elogiando. Precisamos ser igual ao bambu. Aproveitem aí, galera. Faz uma pergunta Tem aí. ali, ó, tem uma ali, ó, coragem, tem uma ali, ó. Podem falar também sobre como as pessoas das classes menos favorecidas podem encontrar mais coragem nos dias de hoje? Posso falar E aí, uma coisa? começa aí. Tá. Seguinte, olha, uma das coisas que eu vejo, eu vou tentar responder rápido para você também falar, porque tem só 4 minutos. Uma das coisas que eu vejo é o seguinte: o peso da vida, o peso que a vida coloca nas pessoas, ele tem uma função. Então, as pessoas que têm uma dificuldade, elas podem reconhecer que esse peso fortalece a pessoa. E por ela passar por essas dificuldades, ela tem força para atravessar. Então, um dos lugares onde ela encontra coragem é na força que existe dentro dela para carregar as pelejas da vida. Tem uma frase que eu gosto muito que é isso: tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos e homens fracos fazem tempos difíceis. É um ciclo. Nós estamos num tempo difícil e isso faz os homens fortes. E esses homens que têm, essas pessoas, homem no sentido de seres humanos, essas pessoas que têm dificuldade ou estão numa situação econômica não tão favorável, essas pessoas reconhecer que a condição de vida que elas têm faz com que elas tenham muitas forças para muitas coisas que muitas pessoas que têm certas facilidades não dariam conta de carregar. E essas pessoas têm onde buscar, que é na própria vida, na própria história. Entendeu? Responde aí. É isso aí. É com as pessoas que têm as maiores pelejas, né, que têm a dificuldade, gera a necessidade de superação e gera uma pessoa vitoriosa, né? Você não encontra uma pessoa vitoriosa se não tiver vencido uma batalha, né? Então é o outro lado da coisa. Se a pessoa encara dessa forma, olha o tamanho ela tem que atravessar também, se superar, e ela vai ser uma pessoa, ela tem uma oportunidade de ser uma pessoa assim com uma história tão boa para contar, com tanta coisa para ensinar para as pessoas. Então é um herói em potencial. Uma pessoa que enfrenta uma dificuldade maior é um herói em potencial. É só desenvolver isso, porque não que seja fácil, né? Todos nós, eu vejo que precisamos ter empatia, né? Olhar também e força, né? A gente precisa desejar força para as pessoas e auxiliar no que puder, dar as mãos e tal, mas o Bert fala, tem que agradecer aos defeitos dos nossos pais, porque é através desses defeitos que a gente cresce, que a gente
se torna alguém... Pô, tantas histórias que eu tenho para contar, tanta coisa que eu aprendi, foi justamente o que os meus pais não me deram. Eles me deram muita coisa também, tenho muito a agradecer. Mas o que eles não deram também é muito importante. Tenho muito a agradecer a eles por isso, né? Com certeza. Pessoal, vamos ter que concluir aqui antes que o Instagram corte nossa conversa. Matheus, valeu, muito grato, gostei muito. Meu amigo querido. Você, muito grato a todos, viu? Pessoal altamente participativo, muito legal a participação de todos. E espero que a gente possa em breve... Olha aí, ó. Lembra de deixar gravado, viu, Sami, para as pessoas, Oi? né? Deixar gravado para as pessoas, na hora que terminar, põe para gravar, Deixar a gente gravado, disponibiliza. né? Vou ver como é que eu faço isso. Outra vez eu tentei, não consegui. Peraí, João, tô terminando. Já vou. Com fome, não tá Tô pronto. com fome. A fome. Opa, Meus amigos, muito grato. Grato, viu? Valeu, Muito grato, valeu, viu, Sami? Matheus. Fiquem Uma todos honra. com Deus, viu? Tudo de bom. Um abraço a Bom todos, conversar com tantos vocês. amigos queridos encontrando aí também, né? Valeu. Legal, Beijos. grande abraço. Até Falou. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.